Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. Estamos aqui começando mais um momento, mais uma manhã juntos, graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Momento esse em que nos reunimos aqui para juntos refletirmos uma palavra do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, a todos os irmãos que estão aqui conosco às 7h30, um bom dia, mas também vamos deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam também muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus, que nos reúne aqui como uma grande família. Meus irmãos, hoje estamos começando mais uma manhã. Nós não sabemos como será o nosso dia. Nós não sabemos o que Deus reservou para nós hoje. As notícias, os acontecimentos, o que pode ocorrer, nós não sabemos. E não temos controle sobre isso. Mas, mesmo diante dessa situação, todos nós podemos agora orar e pedir profundamente a Deus que nos dê a força para enfrentar tudo que temos reservado para o nosso dia. Roguemos a Deus que Ele nos preencha com a força da fé, que não se abala, não se desestabiliza, não se desespera diante dos ocorridos da vida, mas que Deus nos conceda a força e a coragem para conseguirmos enfrentar tudo em nosso dia de hoje e finalizarmos o dia em paz, com a paz de Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para nós refletirmos a mensagem de número 52 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem, meus irmãos, é do querido André Luiz. E hoje ele diz para nós: nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. André Luiz hoje fala sobre solidão. Solidão, meus irmãos. Geralmente encaramos a solidão como algo sempre ruim, negativo, algo que todo mundo foge, acredito disso. Alguém será que aprecia por completo a solidão? Sem ninguém por perto? Geralmente em nosso mundo a gente foge da solidão, quer sempre estar com alguém em um meio, perto de pessoas ou fazendo algo. Geralmente encaramos a solidão como algo ruim para a nossa vida. Só que André Luiz nos traz um novo ponto de vista da solidão. E ele coloca essa dose de solidão. O que é uma dose? Uma dose pequena de solidão como algo muito importante para o reajustamento das nossas forças. E aqui eu vou colocar
forças, juntando tudo, física, mental, colocar nossa força espiritual. Nos ajuda nesse reajustamento das próprias forças, nos dá a oportunidade de refletir, de meditar um pouco as decisões que estamos tomando, o que está acontecendo com a gente, nos dá a oportunidade de pensar um pouco. A dose de solidão, ela nos faz bem nesse sentido. Às vezes, estamos tão imersos em meio de pessoas, e é uma aqui que dá uma opinião, é outra ali que fala outra coisa, e aí é todo mundo dando opinião, falando as coisas, e a gente tá sempre tão assim, em meio a pessoas, cada hora um dando uma opinião, que não temos esse momento de ficar sozinhos e refletir o que nós pensamos, o que está acontecendo. Ouvir também a nossa voz um pouco. Reajustamento das forças. Estar sozinho um pouco nos ajuda a refazer as forças, a respirar um pouco, a tranquilizar o interior. Olha, meus irmãos, Jesus, nosso grande mestre Jesus, frequentemente se afastava da multidão. Às vezes Jesus fazia isso antes do amanhecer. Ele acordava, a gente tem relatos disso, e ele ia lá para o monte. O que é um monte? Ele se afastava das pessoas um pouco. Com qual o propósito? Disso aqui, um pouquinho da solidão, do estar sozinho, que aí era o momento que Jesus elevava, sempre Jesus estava em comunhão com Deus, mas era um momento que de reajuste das próprias forças, oração mais profunda, uma comunhão mais profunda com Deus. Então Jesus, ele fazia esse movimento. Em certos instantes da caminhada dele, ele se afastava da multidão, ia lá para o meio da natureza, ia lá no meio do monte, orava, ficava ali um tempo. Esse momento sozinho, Jesus já nos ensinava que é importante, meus irmãos. É importante. Outra, tem uma história, na verdade, que eu me lembrei, que pode muito nos auxiliar. Eu já ouvi essa história de diversas formas, então aqui eu vou unir um pouquinho que eu ouvi para partilhar com vocês. A história de um rapaz que trabalhava em um local muito estressante, mas era um local complicado que o rapaz trabalhava. E todas as vezes que ele terminava ali, que ele saía do serviço dele, ele ia para casa com tudo aquilo, aquele estresse com o chefe, com os colegas de trabalho. Nossa, porque era aquela movimentação o dia inteiro. E aí ele chegava em casa, ele descontava toda aquela raiva na casa dele, na esposa, nos filhos, e ele chegava sempre assim muito irritado, muito nervoso, como consequência, porque o dia inteiro ele ficou lidando com aquele estresse. Era gente falando daqui, gente falando dali, enfim. Aí, meus irmãos, um dia, esse rapaz, ele recebeu a seguinte orientação: olha, quando você sair do seu serviço, busca uma árvore ali bem ao longe, ali, busca uma árvore, se aproxima dessa árvore, senta um pouquinho embaixo dessa árvore, fica assim uns minutinhos só, que não vai atrapalhar seu dia. Senta ali embaixo, encosta naquela árvore, encosta sua mão naquela árvore, senta ali embaixo, respira um pouco, faz uma oração e troca a energia ali com a natureza naquele momento, sabe? Assim, toda aquela energia de raiva, aquela falação do dia inteiro, aquele estresse, deixa ali naquele momento.
Sabe, troca a natureza, meus irmãos, ela tem uma potencialidade de nos ajudar que ainda é muito desconhecida por nós, muito desconhecida. Então fica um momento ali embaixo da árvore quietinho, olha a natureza, respira um pouco, é, pede ali para aquele momento fazer aquela troca de energia, minutos, encosta a mão na árvore, sabe? Deixa tudo que ficou no dia ali. Se levanta, depois vai para casa. Aí você chega em casa mais calmo, mais tranquilo. E aí, meus irmãos, essa história, como eu disse, eu já ouvi ela de diversas formas, assim, que é uma história que eu acho que a gente já pode ter ouvido também, muitos de nós que aqui está presente. Mas qual que é a essência que eu queria trazer dessa história? O momento, fica sozinho um pouco, para refazer as forças. Não vamos atropelar o nosso dia achando que essa agitação, essa euforia é muito benéfica, porque nem sempre é. Então, assim, essa história, a essência dela é o quê? Para um pouquinho, faz esse momento sozinho um pouquinho, e todos nós podemos fazer isso em qualquer momento do nosso dia, na nossa casa, em qualquer instante. Mas esse rapaz que vai ali, aproxima da natureza um pouco, fica um pouquinho quietinho, respira, faz uma oração, faz essa troca com a natureza, dessa energia. Porque, como André Luiz nos diz, isso ajuda no nosso reajustamento das nossas forças, da gente realinhar o nosso pensamento com Deus. Momento ali de prece, de oração. Então, meus irmãos, vamos acrescentar em nosso dia, se não tiver como, acrescenta na semana, sempre um momento na semana para ficar um pouco sozinho, um pouco quietinho, longe de tudo, para fazer esse reajustamento interior do espírito, para poder respirar um pouco mais de paz, de tranquilidade. Se for possível, acrescentemos um pouquinho disso. Se tivermos a chance, vamos ficar um pouquinho mais perto da natureza, fazer uma caminhada na natureza. Se tiver uma árvore, vamos sentar embaixo de uma árvore. Assim, dentro das nossas possibilidades, vamos tirar um tempinho do nosso dia para esse reajustamento das nossas forças, dos nossos pensamentos, um momento só nosso. Que muitas vezes a gente acharia que é a solidão. Não, é um momento de ficar sozinho, para a gente se reconectar conosco, se reconectar com Deus, se reconectar com Jesus. Hoje eu deixo aqui essas palavras para todos nós, essas palavras de André Luiz de tanto ensinamento. Convido a todos para encerrarmos a nossa quinta-feira do Evangelho, agradecendo a todos os irmãos, a nossa grande família do Evangelho por estarem aqui, partilhando esses minutos. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.